A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais um vídeo com subsídios para a classe de jovens. Hoje chegamos aqui ao conteúdo da lição de número 3, a autenticidade que leva à prática da palavra. Essa lição 3 você vai ministrar aí para os seus alunos no dia 19 de janeiro de 2025. Cremos que a maior parte dos jovens já está voltando às suas atividades, né? A gente sabe que as primeiras lições ali geralmente tem uma frequência um pouco mais baixa devido às férias, às viagens, né? Inclusive eu, né? Você pode observar, já estou aqui num cenário já um pouco mais urbano, né? Dos vídeos anteriores aí nós estávamos em férias, né? No sítio, né, no interior, e hoje estamos então já de volta aqui, né, a nossa rotina aqui em Joinville. Então espero que também aí na sua classe os alunos estejam voltando e você, né, que Deus te dê graça para que você tenha estratégia para dar essa retomada. Esse primeiro trimestre às vezes ele começa um pouco baixa frequência, mas um bom professor com a ajuda do Espírito Santo sempre vai conseguir cativar os seus alunos e fazer eles voltar e até aumentar, né? Coloque nas suas resoluções aí de ano novo também um aumento de alunos aí, da frequência dos seus alunos nas suas aulas. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Nossa lição de número 3, texto principal, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o resumo da lição: a autenticidade no cristianismo se revela na prática da palavra, por meio da escuta atenta, da obediência e do serviço, conforme o exemplo de Jesus. Inclusive, na leitura semanal, Mateus 7:26, Jesus traz aqui a parábola, né, dos dois alicerces. Você vai observar que tem tudo a ver com o texto dessa semana, o assunto dessa semana, né, que é justamente praticar a palavra. Vai estar lá no tópico 3, que a verdadeira religião ela se manifesta no dia a dia, na vivência, né, dos seus alunos. E por falar em prática, então, eu vou nesse vídeo sugerir para vocês duas dinâmicas, para que você consiga trazer uma lição um pouco mais prática aí também, já dentro do próprio esboço da lição, né, no própria apresentação da lição, você também siga esse ideal de praticidade. Então serão duas dinâmicas, duas sugestões aqui de uma metodologia que você pode utilizar no primeiro tópico e também no tópico final. Então, fica comigo que daqui a pouquinho então eu já estarei trazendo para vocês estas dinâmicas. Mas antes eu quero fazer aqui um breve comentário abordando alguns pontos aqui importantes da lição. O primeiro tópico trata aqui do pronto para ouvir, tardio para falar e se irar, com base em Tiago 1:19. O segundo tópico vai trazer as ações referentes à palavra de Deus, né, como que deve ser a recepção da palavra de Deus por parte aqui do nosso aluno, né, por parte do cristão como um todo. E aqui vai enfatizar então muito essa questão da prática. No texto que eu mencionei aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 7, ele é o fechamento do discurso de Jesus ali do Sermão do Monte. E se você for observar o livro de Tiago, essa epístola traz muito conteúdo extraído do Sermão do Monte. Dá para a gente dizer, inclusive, que Tiago, de certa forma, está fazendo um comentário do Sermão do Monte, do Evangelho como um todo. Então, até como uma sugestão para você no decorrer desse trimestre, leia os capítulos 7, 6 e 5 de Mateus, né, onde está ali o Sermão do Monte, e você vai ter bastante versículo, bastante subsídio para você comparar essas aplicações práticas que Tiago propõe aqui com os ensinos de Jesus então ali no Sermão da Montanha. Então, indo por esse caminho de praticidade, né, é importante que o teu jovem saia sempre da aula com a intenção de pôr em prática este ensino, porque como Jesus coloca nessa parábola dos dois alicerces, se você apenas conhecer, mas você não pôr em prática, né, você não aplicar aquilo na sua vida, você é um homem insensato que está construindo sobre a areia. Então é muito importante que você, como professor, fomente essa questão prática da aula. Não use a aula apenas como um momento, um espaço para você colocar conteúdo, para você mostrar a sua intelectualidade, para você discorrer a sua teologia para o seu aluno, mas traga conselhos práticos, que o jovem consiga sair dali sabendo o que ele aprendeu, né, tendo uma boa base teológica. Tudo isso é muito importante, né? Eu, como professor também de teologia, né, não estou aqui descartando essa validade, mas você precisa ter uma teologia prática. O aluno adquira esse conhecimento, mas ele também saiba como colocar em prática esta teologia na vida dele. Então, nesse sentido, eu vou apresentar aqui para você duas metodologias que você pode utilizar. A primeira delas já no início da lição,
A orientação pedagógica, ela traz aqui uma sugestão de fazer uma roda de conversa, né? Muito interessante também, você pode fazer essa roda de conversa, que vai trazer aqui para o jovem essa noção de que nós temos que prestar atenção, né? Ouvir mais do que falar. Só depois de nós ouvirmos é que a gente vai, de fato, dar a nossa opinião. Mas, com base nisso, né, nessa orientação pedagógica, me veio a ideia aqui de fazer uma dinâmica, um desafio para os seus alunos, dividindo eles em equipes. Vocês já devem ter percebido que eu gosto bastante de trabalhar em equipes, né? Porque na equipe você consegue fazer com que mais pessoas participem, né? Se você está no grande grupo, muitas vezes vai ter alguns alunos que vão ficar retraídos, nem não vão participar. E quando você divide em grupos menores, em equipes menores, então você consegue fazer com que todos eles ali interajam e participem. Então é mais um desafio em equipe aqui. Esse trata-se de histórias misturadas. Eu contei aqui com a ajuda de uma inteligência artificial, né, para me ajudar a elaborar 2 histórias, e essas histórias elas estão divididas em 5 frases. Então você vai receber aqui, eu vou deixar o PDF para você baixar, e vai aparecer na tela aqui também as frases, né? Então são 5 frases que mostram 2 histórias acontecendo. Uma moça se chama Sofia, ela está numa entrevista de emprego, onde ela está ali muito agitada, né, e ela acaba não tendo um bom desempenho, aparentemente. E a outra história é de uma outra jovem chamada Maria, que estava chorando no banco da praça depois de um término de um relacionamento. E aí uma terceira personagem, Ana, uma jovem evangélica, vai chegar e vai oferecer a ela ajuda, enfim, vão conversar. Então são 2 histórias bem simples, mas inclusive você pode, com base nessas histórias, né, nessa ideia, elaborar uma outra história aí que seja mais adequada aí para a sua classe. Mas qual é o objetivo disso? Você vai escrever essas historinhas, né? Você pode baixar o PDF, que eu vou deixar montadinho ali. Então você imprime e aí você recorta ou você copia, né, em 10 tiras de papel ali, né? Papel sulfite e tal. Então você vai ter essa história em 10 frases dividida em 10 tiras de papel. Aí você divide a sua classe em equipes, né? Pode ser 2 equipes, 3 equipes, enfim, conforme o número de alunos. E aí você joga essas tiras para cada um deles, né? 10 tiras de papel ali para cada um deles, contando essas histórias então de forma embaralhada. E o que eles vão ter de fazer? Cada um deles vai ter de pegar uma daquelas tiras de papel, ler a frase que está escrita ali e tentar colocar na ordem certa. Você pode, inclusive, para dificultar aqui, né, deixar eles lerem as histórias primeiro, e só se eles não conseguirem entender que são 2 histórias diferentes, aí você fala para eles, na verdade são 2 histórias, né, com 5 frases cada uma delas, para que justamente eles tenham esse desafio, né, de ouvir, né, cada um deles vai ter de ler a sua frase, então eles vão ter de ouvir, prestar atenção, entender o que está acontecendo e aí organizar aquela história na ordem correta. Atribua um tempo ali, talvez de 5 minutos, eu acho que é um tempo suficiente, né, para que eles consigam fazer a leitura ali coletiva, né, cada um vai ler a sua frase e aí eles consigam então identificar que existem essas 2 histórias e aí separar e organizar as frases na ordem correta. Depois desses 5 minutos, então você chama eles para o grande grupo novamente e cada equipe vai então ler as histórias na ordem que eles consideram ali que é a ordem correta. E aqui você vai daí fazer a aplicação. Nessa aplicação, né, a dinâmica por si só ela não pode ser só pela dinâmica, né? Então é sempre importante que você faça o fechamento da dinâmica, onde você vai conectar, você vai juntar os pontos. Muitas vezes tem professores que aplicam dinâmicas, né? Fazem várias dinâmicas durante a aula, mas acaba ficando algo sem sentido, né? Faz a dinâmica ali só como um quebra-gelo, como uma interação, mas não tem uma aplicabilidade dentro da aula. Então é importante você, talvez fizer uma dinâmica só, mas faça ela com uma aplicação prática, algo que de fato vai trazer proveito ali para a sua aula. Então nessa conclusão, nessa aplicação, você vai discutir com os alunos como que ouvir e prestar atenção aos detalhes, né, como ali os nomes, as situações que estavam acontecendo, é essencial para que você consiga entender e ajudar uma pessoa. Então, basicamente, você vai estar ensinando o que diz ali Tiago 1:19, né?
E relacione então com esse versículo e ressalte o papel da jovem Ana, da segunda história, né, de como que ela ouviu Maria e ajudou ela ali com palavras de encorajamento, enfim. Então você pode fazer essa aplicação de que nós precisamos ser como a Ana, de uma das histórias ali que está no PDF aí que você está recebendo. Então finalize aí com uma reflexão, né, que com Deus até os momentos embaraçosos têm propósito e Ele transforma histórias bagunçadas em testemunhos. Então esta é a conclusão aqui, a reflexão que você pode fazer. Claro, sempre conectando então com o texto bíblico ali de Tiago 1:19. Então essa dinâmica eu considero interessante para você fazer talvez no início da sua aula. Então junto com a roda de conversa ou até unindo, né, essas duas dinâmicas, né, ou substituindo a roda de conversa ali da orientação pedagógica. Então uma sugestão, né, você pode aí adaptar ela aí dentro do seu contexto. A segunda sugestão de dinâmica é uma dinâmica para o tópico final. Então você percebe que o tópico final, o tópico 3, é o tópico que ele traz que a verdadeira religião é uma religião prática. É você ter uma aplicação prática dos conceitos. Como nós já mencionamos, né, de nada vale você ter muito conteúdo, mas você não viver aqueles conteúdos ali na prática. Então, dentro dessa questão de aplicação prática, ser a verdadeira religião, o que eu proponho para você aqui é uma dinâmica que nós já vimos aqui, uma rotina de pensamento chamada Ponte 3-2-1. Você já deve ter acompanhado aqui em vídeos anteriores nós falando sobre ela. Eu gosto bastante dessa dinâmica porque ela é simples de fazer e dá uma certa organização ali, né? Então você pode utilizar ela aqui para a sua revisão. Então você vai pedir para que eles escrevam 3 palavras-chave sobre o que foi estudado nesse assunto. 2 frases que chamaram a atenção e, por fim, uma forma de aplicar esta lição, este conteúdo, a partir de hoje. Então, a partir do domingo ali que você está lecionando, você o aluno já precisa sair dali aplicando. Então, inclusive, isso é algo científico também, né? Que aquilo que você aprende, mas você não põe em prática nas primeiras horas, né? 48 horas, se não me engano, então dificilmente você vai voltar àquele assunto, aquele hábito depois. Então, é sempre importante que o aluno já saia dali disposto a colocar em prática. Então nessa ponte 3-2-1 de hoje seriam 3 palavras-chave sobre o que foi estudado, 2 frases que chamaram a atenção, pode ser versículos da lição, pode ser frases da lição, né, que eles tenham sublinhado ali, enfim. E por fim, essa questão prática, como que ele vai aplicar o que ele aprendeu, sejam as palavras-chave, sejam as frases, como que ele pode aplicar de uma forma prática já no seu dia a dia. Então instigue o seu jovem sempre a fazer essa revisão da lição e a aplicação prática dela. Então que não fique apenas nessa lição, né, mas como o nome sugere, né, uma rotina de pensamento, que se torne um hábito, né, o teu jovem sair da aula fazendo essa aplicação prática da lição. Então eu vou deixar essas 2 sugestões de dinâmica no mesmo PDF que você pode baixar, vai ficar aqui na área dos comentários, né, na descrição desse vídeo também. Você pode clicar ali e baixar para o seu celular, para o seu computador e fazer as edições aí que você achar necessário, né, para aplicar aí na sua classe. E por hoje é isso, queridos. Espero que você goste dessas sugestões, né, e te dê ideias, aí, te dê insights para que você consiga aí ter um bom desempenho aí na sua aula e a sua classe seja edificada através da ministração desta lição. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.